Capítulo 29. Algumas horas mais tarde, o chá de bebê da Margot já terminou. As levas de convidadas já se foram e eu estou vagando na sala de estar da Jeanne, elegante e adornada com muitas franjas, completa com aquarelas dos cachorros dela, uma tapeçaria com um brasão da família do Craig e um piano de cauda pequeno que ninguém na casa sabe tocar, ou neste caso está autorizado a encostar nele. Juntando os restos de papel e sobras de fita em um saco de lixo branco reforçado, um tanto confusa durante os últimos dias e principalmente neste momento na véspera da minha viagem. Por outro lado, estou me consumindo com pensamentos lascivos sobre o Léo, conferindo mentalmente a arrumação da minha mala, imaginando o momento em que o vi pela primeira vez e o momento em que dissemos adeus novamente. Por outro lado, e para minha total surpresa, eu tive momentos até que decentes, tendo praticamente chegado a me divertir, graças largamente aos inúmeros coquetéis de champanhe com suco de laranja. Eu continuo convicta de que, no âmbito geral, o convívio social de Buckhead é superficial, frívolo e enfadonho ao extremo, mas em separado, a maioria das mulheres presentes na festa era autêntica e muito mais interessante do que eu imaginava. Ao vê-las tagarelando ao celular em suas caminhonetes de luxo, com os filhos no banco de trás, vestidos na última moda. Além disso, sentada ao lado de Margot no sofá e encarregada de anotar os presentes, eu me senti incluída e tive orgulho de ser uma Graham, a esposa do Andy, a cunhada da Margot, a nora da dona Estela. Em um dado momento em particular, meu dilema emocional quase se cristalizou quando uma das vizinhas da minha sogra me perguntou onde meus pais moravam, e eu tive de decidir em uma fração de segundo se eu deveria ser específica ou se diria que minha mãe morrera há anos atrás, mas meu pai ainda vivia na minha cidade natal. Mas nesse interim, Dona Estela, a rainha do pensar e agir em um instante, entrou sutilmente em cena, segurou a minha mão e resolveu de um jeito muito natural, sem parecer que respondia por mim. O pai de Ellen mora em Pittsburgh, exatamente na mesma casa onde ela cresceu. Ela e Margot têm isso em comum. Ela respondeu em um tom alegre, enquanto a luz do candelabro de cristal da Jeanne fazia reluzir o anel de diamantes dela. Eu olhei para ela com gratidão, aliviada de não precisar me valer da memória da minha mãe para evitar aquele momento constrangedor, quando todos parecem emotivos e eu tenho de escolher se os acompanho e fico cabisbaixa ou se alivio o momento tendo de dizer como se fosse pouco. Ah, não tem problema, já faz tanto tempo. Pois afinal, embora tenha mesmo acontecido há muito tempo, a dor jamais vai passar. E agora, enquanto espero que o Andy venha me apanhar depois de completar os 36 buracos de sua partida de golfe, sinto novamente o gosto amargo da falta da minha mãe. Quando me sento ao lado da Jeanne e da Margot, com suas respectivas mães, saboreando mais champanhe e mais fofocas normais do pós-festa, que inclui o melhor presente, um carrinho de bebê ultramoderno verde dado pelas colegas de tênis da Margot. O presente passado para frente, mas descarado. Uma manta acolchoada vermelha dado por uma distraída que não notou o nome de sua filha Ruby bordado. A convidada mais bem vestida, usando um modelo vintage da Chanel. A convidada mais mal vestida, usando um top sem mangas, de crochê vermelho com sutiã preto, e a especulação animada e revoltada sobre quem nasce nesse mundo teria derramado Merlot na cadeira da sala de jantar da Jeanne. Ela devia ter ligado a câmera escondida para flagrar a babá, diz a Jeanne,
rindo e tropeçando no salto alto até despencar em uma poltrona de estampa de leopardo. Eu sorrio ao reparar como a Jeanne de Pileque fica muito mais fácil de tolerar, que dá para gostar dela assim, sem ficar o tempo todo fazendo pose e tentando provar que é mais íntima da Margot que eu. Ela continuou sendo uma perua que acha que tem direito às coisas, mas pelo menos se torna uma perua agradável, com um senso tremendo de achar que tem direito às coisas. Você tem mesmo uma dessas? Dona Estela perguntou, procurando pelo teto. Não é à toa que ela se chama câmera escondida, eu comento, brincando com uma fibra de ráfia amarela. Meu lado mais frugal tem vontade de levar esse saco de lixo para casa, já que a Margot desembrulhou tudo com tanto cuidado, mas no meu atual estado de inquietação mental não faz muito sentido me preocupar em reaproveitar papel de presente. É óbvio que ela tem uma câmera para vigiar a babá. Estel, diz a mãe da Jeanne. Pan, apontando para um arranjo de flores falso no topo da estante de livros, o que não deixa de ser uma forma sutil de se antecipar aos outros. E a Margot também deveria mandar instalar uma igual, principalmente com o recém-nascido e a quantidade de enfermeiras e ajudantes entrando e saindo. Eu, pessoalmente, sinto arrepios ao ouvir o termo ajudantes, que cobre desde jardineiros, babás e empregadas e caseiros, e no caso da Pan, também motoristas. Ela não senta ao volante há mais de 22 anos, o que estranhamente ela considera um motivo de orgulho. Na verdade, seja para reclamar ou se gabar de seus ajudantes, esse é sem dúvida o assunto que mais abomino no universo da Margot, bem ao lado de colégios particulares para os filhos e jantares de gala. Você já apanhou alguém fazendo alguma coisa? Dona Estela continua. Eu reparo os olhos arregalados dela e noto que a minha sogra, que em geral é tão ativa e dinâmica, pareceu um tanto passiva diante de sua melhor amiga arrogante e mandona. Eu fico observando as duas e penso comigo se eu também não sou uma diferente versão de mim mesma perto da Margot. Jeanne fez que não com a cabeça, apanhando com um sofisticado petit four de uma bandeja de prata da família, que tenho quase certeza sua criada devia tê-la polido ainda nesta manhã. Não até o momento, mas cuidado nunca é demais quando se trata dos filhos da gente. Todas assentimos em silêncio, como que reverenciando o profundo saber desta última pérola da Jeanne, pérolas que ela sempre solta com um tom de revelação, como se fosse ela a primeira pessoa a dizer ou a pensar naquilo. A minha favorita, que ela disse quando as convidadas especularam se a Margot ia ter um menino, pois a barriga dela estava muito baixa, foi: estou tão feliz que ela e o Webb estejam esperando para descobrir. É a única surpresa que nos resta na vida. Ah, como você é original, Jeanne. Nunca tinha ouvido essa antes. E como, em parte, embora eu não goste de criticar, acho isso uma atitude supervalorizada. Como tantos casais imaginam que não se valer do uso da tecnologia do ultrassom se qualifica como uma surpresa? Além do mais, onde foram parar todas as outras surpresas nas últimas décadas? Ninguém mais faz festa surpresa? Ninguém mais manda entregar flores nem presentes? Eu juro que não entendi. Eu termino minha taça de champanhe, viro para a Jeanne e anuncio: bem, acho que sei quem derrubou o vinho. Quem? Todas disseram em coro, até mesmo Margot, que em geral consegue perceber quando estou brincando. Aquela garota feia, porcalhona, eu digo engolindo a risada. Quem? Todas repetem outra vez enquanto Jeanne tenta adivinhar, falando os nomes das convidadas menos atraentes. Eu balanço a cabeça e anuncio com prazer: a Lucy, referindo-me a Lucy Duende, a namorada do colegial promovida namorada do primeiro ano da faculdade dele, que a Margot só inclui na lista de convidados depois de pedir minha permissão.
Se você não se sentir confortável com isso, eu não convido, Margot repetiu mais de uma vez, sempre seguindo da explicação da sua ligação por conta do fundo de cari- caridade e do clube de campo, e mais o infeliz, embora atenuado laço de família, já que ela é casada com um primo de segundo grau do Web. Por diversas vezes, garanti a Margot que não havia menor problema e que, na verdade, eu estava curiosa para encontrar o primeiro amor do Andy, e eu preferia que esse encontro fosse em uma situação sob o meu controle, ou seja, usando maquiagem. Mas, secretamente, acho que minha motivação real tinha mais a ver com o Léo. Afinal, a Lucy vir ao chá de bebê seria como mais um motivo de de ouro para a minha coleção de desculpas internas. O ex da Margot cuida do paisagismo dela. A ex do Andy vai ao chá de bebê da irmã dele. Então, por que eu não posso trabalhar de vez em quando com o meu ex? Em todo caso, é só uma brincadeirinha, pois a tal da Lucy não tem nada de feia. Seus traços de boneca, a pele de marfim e o cabelo ruivo cacheado já garante a ela um lugar na categoria bonita, e o seu corpo é provavelmente o mais bonito que eu já vi em pessoa. Uma silhueta em forma de ampulheta que poderia ter ficado ainda mais maravilhosa se ela não se vestisse de modo tão conservador. A Margot e a mãe riem, enquanto suas amigas fúteis trocam um olhar de satisfação com as sobrancelhas arqueadas e radar de briga de mulher soando para um deleite. Eu giro os olhos e anuncio. Ora, é brincadeirinha, a garota é linda. Ginny parece desapontada por não haver controvérsia nenhuma, enquanto a mãe dela joga a cabeça para trás, morrendo de rir, e diz com um entusiasmo desmedido: Ela não é uma preciosidade? Sem dúvida, eu confirmo, com nobreza, ao lembrar da minha conversa com a Lucy um pouco mais cedo naquela tarde. Ela foi muito agradável comigo e demonstrou certo nervosismo ao me dizer o quanto era maravilhoso me conhecer. Eu retribuí dizendo que era maravilhoso conhecê-la também, com sinceridade, e depois, apesar da imagem perturbadora de uma jovem de 19 anos arreganhando as pernas para o meu marido, eu acrescentei que tinha ouvido muitas coisas boas a respeito dela. Lucy, que certamente podia estar imaginando as mesmas coisas, também enrubesceu, sorriu e caiu na risada. A seguir, ela falou do Andy e do tempo em que namoraram. No mesmo tom, confirmando que tinha namorado, mas fazendo muito mais referência à época e ao amor entre adolescentes em geral do que ao relacionamento deles. Eu só espero que ele tenha jogado fora todas as fotos do baile de formatura. Eu tinha um cabelo ridículo, enorme. Não sei o que eu tinha na cabeça. Você também usou cabelão nos anos 80, Ellen? Se eu usei cabelão, perguntei. Eu sou de Pittsburgh, onde Flashdance foi filmado. Eu usava cabelão e polainas. Ela deu risada e nós, por precaução, desviamos o assunto para o presente e falamos de Liam, o filho dela de 5 anos. Falamos sobre o autismo leve dele e como a equinoterapia tem sido uma aliada para ele. Depois, o assunto foi nossa mudança para Atlanta e o meu trabalho. Aliás, fiquei surpresa ao descobrir que Margot havia contado a Lucy e a muitas das convidadas, por assim dizer, sobre as minhas fotos do Drake. E isso foi tudo. A seguir, começamos naturalmente a conversar com as demais. Se bem que durante o restante da festa eu a surpreendi me olhando uma dezena de vezes de canto de olho, um sinal de que ela ainda guarda algum sentimento em suspense pelo Andy, o que certamente conduziu a uma série de outros sentimentos mesclados, com culpa e gratidão encabeçando a lista. Eu me sinto novamente um misto de emoções quando a dona Estela olha para mim e diz com sinceridade: A Lucy é uma moça bonita, mas você é ainda mais bonita, Ellen. E muito mais inteligente, Margot completa, ajustando a tira do seu vestido amarelo claro ou transpassado. Você é uma bênção para o Andy, Dona Estela acrescenta. Por um segundo, fiquei me perguntando se seria a intuição dela falando alto
ou se ela suspeitava de alguma coisa. Ao abrir minha boca para agradecer, a Dina interrompe inadvertidamente o que ela deveria ter reconhecido como um momento especial de afeição entre a família e diz: Onde foram parar esses homens? São quase 15 horas. Craig me prometeu que ia pajear as crianças para eu poder descansar depois de todo esse champanhe. Eu pego a minha bolsa pensando com meus botões que um pai tomar conta dos próprios filhos não pode ser chamado de pajear. Talvez o Andy tenha ligado, eu sugiro, tirando o celular da bolsa no exato momento em que o nome do Léo aparece no mostrador. Meu estômago revira de excitação e, embora eu saiba que deveria recolocar imediatamente o telefone na minha bolsa, eu fico estática ao me ouvir dizer: Peço desculpas por um instante, é sobre minha sessão de amanhã. Todos assentem, mostrando compreensão, e eu me dirijo à cozinha, que já está brilhando graças às competentes banqueteiras e a empregada invisível da Jeanne, e atendo a ligação com um alô apressado. Você vem mesmo amanhã? Léo diz. Ora, eu sussurro, sentindo uma descarga de adrenalina. Só estou checando, ele diz. Uma salva de risadas bem altas chega à sala e obriga Léo a perguntar: Onde você está? Em um chá de bebê, eu murmuro. Você está grávida? Ele perguntou à toa. Ah, lógico, eu brinco, satisfeita por não haver a menor chance disso acontecer e ao mesmo tempo culpada por isso ser um alívio tão grande. E amanhã, você não prefere vir até minha casa e vamos direto de lá? Claro, eu sussurro, assim está bom. Então, certo, não vou te prender mais, ele diz, mas transparecendo que queria continuar conversando. Certo, eu digo, relutante. Vejo você amanhã, Ellie. Vejo você amanhã, Léo. Eu digo, toda alegre e faceira, então desligo meu telefone, me viro e dou de cara com a Margot olhando para mim. Meu sorriso se evapora quase instantaneamente. Com quem você estava falando? Ela pergunta, seus olhos me fulminando, com um ar acusador. Era sobre a minha sessão de fotos de amanhã, eu digo com dificuldade, relembrando em silêncio a conversa e tentando imaginar o que ela teria ouvido. Ela obviamente me ouviu chamar o nome de Léo, e também o meu tom de voz, pois ela logo pergunta: Como você pode fazer isso? Fazer o quê? Eu murmuro, meu rosto começando a pegar fogo. A sobrancelha de Margot fica arqueada e ela espreme os lábios. Você vai a Nova York para se encontrar com ele, não é? Eu vou a Nova York a trabalho. Eu insisto em dizer o que não é nenhuma mentira. A trabalho? Verdade, Ellen? Ela diz sem deixar claro se está mais magoada ou mais irritada. Sim, eu vou ao trabalho, eu afirmo, balançando a cabeça em confirmação, tentando me agarrar à última centelha de verdade. É uma sessão de fotos legítima com Coney em Coney Island. Sei, Coney Island. Certo, ela disse, sacudindo a cabeça. Eu procuro relembrar as poucas perguntas que ela fez sobre as fotos e as respostas superficiais que eu dei antes de mudar o rumo da conversa para um terreno mais seguro. Mas é com ele? Você vai vê-lo, não vai? Eu assento com a cabeça, vagarosamente, suplicando pela condescendência dela. Um pouco de compreensão, exatamente como eu procurei dar a ela, sobre a decisão que ela tomara por mim anos atrás. O Andy sabe? Ela pergunta. É a mesma pergunta que ela fez no aeroporto. Só que dessa vez dá para ver que ela está em seu limite. Eu olho para ela e não digo nada, o que, é claro, equivale a um sonoro não. Por que, Ellen? Por que você está fazendo isso? Eu preciso, digo em tom de desculpa, mas sem determinação. Você precisa? Ela diz, pousando uma mão sobre a barriga enquanto desliza as sapatilhas de grife, deixando os pés alinhados. Mesmo em momentos de crise, ela conserva a graça e a postura. Margot, eu digo, por favor, tente entender. Não, Ellie, não. Ela me interrompe. Eu não entendo. Eu não entendo porque você está fazendo algo tão imaturo, tão doloroso e tão destrutivo. Fazer as fotos do Drake foi uma coisa, mas isso é demais.
Não é nada disso, eu insisto com dificuldade. Eu escutei você, Ellen. Eu escutei a sua voz, o jeito como você falou com ele, e não posso acreditar em uma coisa dessas. Você está arruinando tudo. E quando ela pousa sua outra mão sobre a barriga, eu percebo que ela está se referindo a tudo de verdade. O chá de bebê dela, nossa amizade, meu casamento, nossa família, tudo. Sinto muito, eu digo, mas embora eu esteja mesmo sentida, eu sinto muita vergonha se transformar em autopiedade quando me ocorre que não estaria tendo essa conversa se ela tivesse sido franca comigo anos antes, se ela tivesse se lembrado de que éramos amigas antes de eu me envolver com Andy. Minha mente entra em parafuso quando tento decidir se conto a ela que sei o que ela fez ou se vai piorar ainda mais as coisas. Então faço uma alusão ao assunto. Eu só preciso esclarecer algumas coisas que deveriam ter ficado esclarecidas há muito tempo. Claramente, não entendendo a minha indireta, ela balança a cabeça e diz: Não, não existe desculpa plausível no mundo para isso. Verdade, eu a interrompo. Pois bem, e qual é a sua desculpa, Margot? Desculpa para quê? Ela me olha confusa. Eu tento imaginar se ela se esqueceu da visita dele ou se alterou a história, apagando a volta dele da memória. Por nunca ter me contado que ele me procurou de volta, eu digo com a voz calma, mas o coração disparado. Margot pisca algumas vezes, temporariamente aturdida, mas depois se recompõe. Você estava com o Andy, ela justifica. Você estava namorando o Andy. E daí? E daí? Ela repete horrorizada. E daí? Eu não quis dizer e daí que eu estivesse namorando o Andy, mas eu quis dizer o que te levou a pensar que me contar sobre o Léo pudesse ameaçar alguma coisa. Ela cruza os braços e ri. Bem, acho que estamos tendo uma amostra disso nesse exato momento. Eu fito os olhos dela, recusando-me a misturar os dois assuntos. Você deveria ter me contado, eu desabafo. Eu tinha o direito de saber, eu tinha o direito de fazer a escolha eu mesma. E você achou que havia alguma possibilidade de eu deixar o seu irmão por isso. Bem, esse então seria mais um motivo para me contar. Margot balança a cabeça em total e absoluta negação, enquanto me dou conta de que jamais a ouvir se desculpar, nem admitir que estava certa sobre qualquer coisa, ou para quem quer que fosse. Nunca. Bem, Andy tem o direito de saber sobre isso, ela conclui, ignorando completamente a minha posição. Ele tem todo o direito de saber o que a esposa dele está fazendo. Então, ela endireita a postura, levanta o queixo e ameaça em tom impassível, frio, impulsivo. E se você não contar a ele, Ellen, eu conto.